paz do Senhor, mulheres edificadoras, que alegria estarmos aqui mais uma vez, para juntas aprendermos com o Senhor aqui com o nosso livro A Experiência do Lar, a como tornar o nosso lar um lugar de amor e paz. E hoje nós vamos entrar em uma etapa que para mim foi a que mais me marcou, que é o princípio da mesa. E eu vou compartilhar com vocês inclusive, como eu cheguei até esse livro, como o Senhor me trouxe a esse propósito de estarmos juntas, aprendendo através da experiência do lar, como sermos essas mulheres edificadoras dentro das nossas casas, na prática, né? Estabelecendo os princípios do reino de Deus. Tudo isso teve um início. E eu quero contar para vocês. Desde sempre, de menina, que eu sempre amei o lar, a casa, a família. Inclusive, o meu sonho para a minha vida era ter uma família. Ser dona de casa, cuidar dos meus filhos, do meu marido. Esse era o meu objetivo de vida. Era isso que eu queria. Eu não queria fazer nenhuma faculdade, ter nenhuma formação, nenhuma carreira secular. Eu queria mesmo estar dentro da minha casa, cuidando da minha família. Desde menina, sempre amei brincar de casinha, brincar de boneca, eu amava cuidar da casa. Na adolescência, eu era sempre muito organizada em cuidar da casa, deixar tudo organizado e limpinho na casa dos meus pais, né? E uma das coisas que eu gostava era de ter sempre uma mesa arrumada. Sempre gostei muito disso. Então, quando eu me casei, isso foi uma coisa que eu trouxe para dentro da minha casa, né? Com o meu marido, sempre preparava uma mesa bonitinha para nós dois. Eu sempre gostei muito disso. Mas eu não entendi. Assim como a Dev conta, e nós vamos ver, inclusive aqui no livro, o princípio da mesa, né? Ela conta que ela sempre estabeleceu isso dentro da casa dela, mas ela não entendia o valor, né, de ter a mesa posta com a família sentada à mesa para as refeições. Eu também não tinha essa ideia, assim, inclusive com relatos científicos, né? Não entendia bem isso, mas algo dentro de mim já queimava por isso e eu tinha uma certeza de que aquilo era importante. E eu me identifico muito quando a Dev conta isso na vida dela, que assim também foi comigo. E eu me mudei há uns anos atrás, acho que há 3 anos atrás, para uma cidade. E nós fomos para essa cidade, nós ficamos lá, eu acho que uns 3 meses, se eu não me engano. E durante esses 3 meses, nós não conseguimos comprar uma mesa. Era impressionante. Eu não sei explicar para vocês, mas sempre que a gente ia comprar a mesa, algo acontecia e a gente não conseguia. Uma vez eu cheguei até a comprar a mesa, fechei, paguei tudo e depois me arrependi porque não era a mesa que eu queria, cancelei e disse, não, vou procurar em outro lugar. Acabei indo procurar, não encontrei e acabei não comprando a mesa. Eu sei que eu me mudei dessa cidade sem comprar uma mesa. Foram 3 meses sem uma mesa, com 3 crianças pequenas e tinha até visitas na minha casa e eu não tinha uma mesa. E minha gente, eu não sei explicar para vocês não, mas como isso desestabilizou a minha família. Chegou um ponto que eu parei e eu disse assim, Senhor, tem alguma coisa acontecendo. O Senhor está querendo me falar algo com isso, não tem lógica, não faz sentido eu não ter conseguido comprar uma mesa até agora. Algo não está deixando eu comprar essa mesa e eu acredito que é o Senhor. Então eu quero saber, Senhor, por que eu não consegui comprar uma mesa até agora? O que é que está acontecendo? E foi aí que o Espírito Santo veio e falou para mim, agora sim consegui chamar a sua atenção, agora você entendeu. E aí o Espírito Santo começou a me lembrar, Dev Tyrus, veio esse nome na minha mente. E eu lembrei que eu já tinha visto uma ministração dela falando sobre o princípio da mesa. E quando eu ouvi aquilo, me marcou muito. E se eu já tinha isso dentro do meu coração, ficou ainda mais alicerçado, né? Então eu pensei, o que é que o Senhor quer com isso? O Senhor quer que eu aprenda mais sobre isso? Que eu me aprofunde mais a respeito disso? E eu comecei a buscar, né, a ler, a ver mais ministrações da Dev, inclusive comecei a ouvir esse livro aqui, o audiobook dele, eu ainda não tinha ele em mãos. E naquela época o Espírito Santo começou a me falar, filha,
eu não quero que esse legado que a Dev deixou termine com ela. Esse legado tem que ser perpetuado. E eu quero que você faça parte disso. E eu guardei aquilo no meu coração. Eu estava em casa, naquela época eu não ia para nenhuma igreja, nós não encontramos nenhuma igreja para congregar naquele tempo. Depois até cheguei aí, já perto de ir embora, que foi até na igreja da Fabiola Melo na época, que a gente estava morando em Maceió. Mas já estava perto da gente ir embora, então eu só fui acho que uns 2 cultos. E eu estava em casa o tempo todo, né? Eu estava num tempo onde eu estava buscando a presença de Deus, me aproximando dele. E foi um tempo, inclusive, que o Senhor me disse, eu quero que você comece volte a gravar os vídeos, que eu tinha parado de gravar aqui no canal. Então, Deus me mandou começar a gravar os vídeos. Mas eu fui procrastinando. E sei que a gente mudou de casa e o Senhor naquela época disse, filho, eu quero que você veja como é fundamental ter uma mesa dentro de casa. Observe como isso fez falta para a sua família, o que é que isso causou dentro do seu lar. E antes de eu compartilhar minha experiência, eu quero ler com vocês o que o livro fala aqui. E no final, para concluir, eu vou falar da minha experiência, aquilo que Deus falou no meu coração, daquele tempo em que eu fiquei aqueles 3 meses sem mesa dentro da minha casa. Então, vamos lá. Aqui o princípio da mesa. Coloque sobre a mesa os pães da presença, de modo que fiquem diante de mim o tempo todo. Êxodo 25, 30. Os membros de uma família típica já não fazem refeições junto à mesa. Às vezes, os pais chegam em casa tarde, cansados, depois de um longo dia de trabalho. É comum os filhos precisarem cuidar da própria alimentação. Muitas famílias recorrem a lanches fast food e comem no carro, ou a mãe pega a comida a caminho de casa e serve direto das caixas de papelão sobre o balcão da cozinha, como solução rápida para o jantar da família. Às vezes, mesmo quando todos os membros da família estão em casa, fazem as refeições diante de dispositivos eletrônicos, olhando fotos ou textos, assistindo a vídeos divertidos ou lendo notícias. A mesa foi substituída por padarias, lanchonetes, restaurantes, drive-thru e refeições congeladas que podem ser levadas ao micro-ondas e que os membros da família preparavam separadamente e comem sozinhos. Em resumo, a hora da refeição deixou de ser uma oportunidade para construir relacionamentos mediante a interação interpessoal, ao conversarem uns com os outros e relatarem os acontecimentos do dia. O princípio da mesa lhe mostrará o drástico impacto que o simples ato de fazer uma refeição juntos pode ter sobre as pessoas mais importantes da sua vida. Reuni estudos acadêmicos comprovados e pesquisa histórica bíblica para mostrar o valor inquestionável de fazer refeições em família. Você descobrirá como ter relacionamentos mais profundos e significativos. Sua família colherá os bons frutos da escolha de ajustar seu estilo de vida agitado a fim de reunir-se com as pessoas amadas ao redor da mesa. A importância da mesa. O princípio da mesa é uma verdade que transcende culturas e épocas. Desde a criação da primeira mesa, há 3.400 anos, ela tem importância fundamental para o sistema familiar. Esse princípio se aplica mesmo quando valores e estilos de vida mudam. O tempo empregado ao redor da mesa satisfaz um anseio do coração humano, pois uma mesa preparada com amor cria espaço para conversas em que as pessoas podem olhar-se nos olhos. Deus criou nossa alma para que seja preenchida com esse tipo de ligação. Quando nos reunimos ao redor da mesa, milagres acontecem, problemas são resolvidos, Deus se faz presente e relacionamentos são estabelecidos. A mesa é o lugar criado por Deus para proporcionar redenção e conexão entre pessoas. Meu Deus, como isso aqui nos traz uma verdade tão profunda que muitas vezes passa despercebido por nós. A gente não consegue muitas vezes captar o poder que há em sentar numa mesa e desfrutar da companhia uns dos outros, numa refeição saudável diante da presença do Senhor. Vamos ver isso mais para frente, né? Pesquisadores apontam para a mesa da família. Olha só o que se falam os pesquisadores. Pesquisadores falam de um fator comum que tem prejudicado o bem-estar dos jovens. Em nosso estilo de vida, já não há espaço para refeições regulares em família. Uma busca no Google pelas palavras refeições em família traz inúmeros artigos e resultados de pesquisas de diversas e conceituadas universidades norte-americanas.
Todos concordam que fazer refeições em família com frequência e manter diálogos positivos são práticas que criam laços familiares mais profundos, relacionamentos mais saudáveis e filhos mais seguros de si. Meu Deus! A Associação Norte-Americana de Psicologia publicou há mais de 15 anos um estudo que ilustrava o papel fundamental da refeição em família na vida de adolescentes. De acordo com o estudo, adolescentes equilibrados, que têm melhores relacionamentos com colegas, mais motivação acadêmica e pouco ou nenhum problema com drogas e depressão, jantam com a família em média 5 dias por semana. O Centro Nacional de Vício e Abuso de Substâncias da Universidade de Colômbia realizou uma pesquisa com milhares de adolescentes norte-americanos e seus pais ao longo dos últimos 16 anos para identificar fatores que aumentam ou diminuem a probabilidade de uso de drogas na faixa etária. No relatório intitulado A Importância do Jantar em Família, parte 6, os pesquisadores dizem: descobrimos que os pais são as figuras que exercem maior influência sobre a decisão dos filhos de serem usuários de cigarro, álcool, drogas legais ou ilegais. Na sequência, enfatizam o valor do jantar em família. Nossas pesquisas mostraram repetidamente que quanto maior a frequência com que os filhos jantam com os pais, menor a probabilidade de fumarem, beberem ou usarem drogas, e que o envolvimento dos pais cultivado ao redor da mesa de jantar é um dos instrumentos mais eficazes para ajudá-los a educar filhos saudáveis que não usam drogas. O estudo investigou também o que os adolescentes pensam sobre jantares em família. Eis algumas das constatações. Os próprios adolescentes entendem o valor dos jantares em família. Quase 3/4 dos adolescentes consideram que jantar com os pais é importante. A maioria, 60%, que janta com os pais menos de 5 noites por semana, gostaria de ter esse momento em família com mais frequência. Então veja que os próprios adolescentes, eles sentem essa necessidade de estar em família ao redor da mesa. O relatório diz ainda: a mágica que acontece nos jantares em família não é o alimento sobre a mesa, mas a conversa ao redor dela. Comparados com adolescentes que costumam jantar em família 5 a 7 vezes por semana, os que o fazem apenas ocasionalmente, menos de 3 vezes por semana, têm 2 vezes mais probabilidade de consumir cigarros e álcool e 1,5 vezes mais probabilidade de usar maconha. Em outras palavras, os jantares em família fazem uma grande diferença. Por que comer ao redor da mesa é então tão importante? Essa pergunta me levou a fazer um levantamento da palavra mesa na Bíblia e encontrei respostas profundas. Meu Deus, aqui nós vemos que pesquisas acadêmicas, de pessoas que não estão relacionadas ao mundo espiritual, não entendem isso, não pesquisaram a respeito disso, conseguem perceber a importância para a sociedade, do valor de estar sentado ao redor da mesa. Nós vemos aqui eles falando que esses adolescentes, eles vão evitar ir para lugares sombrios na sua vida por sentarem à mesa em refeições com a sua família. Então, se esses adolescentes que se tornarão adultos, que tomarão decisões, que serão pessoas que vão estar em lugares de governo nas nações, na sociedade, se esses jovens, eles estão bem fundamentados dentro dos seus lares, através desse princípio tão importante que é da mesa, quando eles saírem para a sociedade, eles farão um bom trabalho. Por isso que é tão importante a gente estabelecer isso como um princípio dentro do nosso lar. O princípio da mesa, sentarmos à mesa em família para desfrutarmos de uma refeição juntos. Olha só o que é que Deus fala sobre isso, Deus projetou a primeira mesa. Deus disse a Moisés: instrua os israelitas a construírem para mim um santuário, para que eu viva no meio deles. Ordenou que fizessem esse tabernáculo e toda a sua mobília exatamente de acordo com o modelo que eu lhe mostrarei. O Senhor falou, Deus forneceu a Moisés os detalhes para a confecção da Arca da Aliança, em que sua presença habitaria na terra pela primeira vez. Em seguida, instruiu o líder israelita, a construir uma mesa. A mesa do tabernáculo tinha o mesmo desenho que a peça de mobília que conhecemos hoje.
os pães da presença. Deus ordenou a Moisés que construísse essa mesa e arrumasse com pratos, vasilhas, jarras e tigelas semelhantes aos itens que usamos hoje em uma mesa de jantar. Especificou: façam também uma mesa de madeira de acácia. Faça recipientes especiais de ouro puro para a mesa, tigelas, colheres, vasilhas e jarras que serão usadas para as ofertas derramadas. Coloque sobre a mesa os pães da presença, de modo que fiquem diante de mim o tempo todo. Que são os pães da presença? No Novo Testamento, Jesus refere a si mesmo como o pão da vida. Lembre-se de que Jesus é eterno, existia antes do tempo e continuará a existir depois dele. Antes de Jesus vir à terra como homem, estava com Deus e era Deus. O pão da presença é a presença de Jesus. Quando familiares e amigos se reúnem ao redor da mesa, de uma mesa preparada, uma presença sobrenatural permeia e fortalece os relacionamentos. A presença à mesa é Jesus, o pão da vida. Ele prometeu que se abrirmos a porta do coração, ele virá e fará uma refeição conosco. Jesus disse: preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Embora os pesquisadores reconheçam que fazer refeições em família seja importante por diversos motivos, não conseguem explicar plenamente porque faz tanta diferença na vida de uma pessoa. Esse fato me leva à conclusão de que existe um elemento sobrenatural, a obra da presença divina. E agora eu vou encerrar por aqui, e depois no próximo vídeo a gente vai falar sobre essa outra parte, que é o princípio da mesa em ação. Mas agora eu quero compartilhar com vocês o que eu percebi de não ter uma mesa em casa, né? A falta que isso traz para o nosso lar. A primeira coisa que eu percebi foi a desordem no ambiente. Meu Deus, como foram caóticos aqueles 3 meses sem uma mesa em casa. Se você está sem uma mesa em casa, se você já passou por isso, você com certeza percebeu. Se você tinha filhos então, meu Deus. E se você não tem esse hábito de usar a mesa para as refeições, você sabe como é caótico. Um num lugar, outro no outro. Meu Deus, com os meus 3 filhos pequenos então, que eu colocava eles no chão, sentadinhos para comer. Gente, como era difícil, sujavam tudo. E não tinha uma coisa confortável, um ambiente certo, né, gente? Fica uma coisa de todo jeito, de qualquer maneira. Dá uma impressão de abandono, desorganização. Então, tudo isso a gente consegue perceber. O ambiente ele fica em desordem, fica um caos. E a gente, como mulher, fica desesperada. Meu Deus, eu ficava muito agoniada. Eu ficava em parafuso, porque derramava coisa, sujava, estava num lugar, outro no outro. Não tinha uma estrutura, uma ordem na situação, né? Então, quando não tem uma mesa em casa, a primeira coisa que vai acontecer é a desordem. Vai haver uma desordem. Eu e meu marido chegamos a sentar, né, na cadeira para comer, ali segurando o prato na mão. Gente, teve uma vez que a gente colocou em cima do sofá o copo, né, pra gente beber. O copo virou, derramou ali no sofá. Ficou aquela mancha gigante no sofá, que inclusive, antes de eu me mudar, eu tinha restaurado esse sofá, estava novinho. Então ali foi um caos, um caos. Às vezes os meninos sentavam no sofá para comer. Eu evitava por causa disso, né, para não sujar tudo. Mas às vezes eles sentavam no sofá e sujavam, e era uma bagunça. Então, assim, uma desordem. A mesa, ela traz ordem. A mesa, ela nos posiciona no lugar certo. E outra coisa que eu percebi claramente foi a conexão da nossa família. Gente, fica tudo desregulado. Tudo fora do lugar, inclusive a nossa conexão. Porque quando a gente senta na mesa, todo mundo junto, a gente começa a conversar. Com criança pequena, gente, continua sendo uma confusão, porque fazem bagunça,
se levantam e mexem numa coisa, mexem noutra, às vezes brigam. 3 crianças pequenas, né, gente? Então, assim, agora no início, com eles pequenininhos, às vezes é um caos também, inclusive na mesa. Mas eu percebo que é muito mais cômodo, né? E gera uma conexão entre nós. A gente começa a conversar, a brincar, a olhar um para o outro, né? A se conectar, porque o olho no olho, ele nos conecta, né? Se eu, ao invés de olhar aqui para a câmera, como eu fazia muitas vezes, eu olhar para aqui, ó, para minha imagem na câmera, eu não crio uma conexão com você tão grande como se eu olhar para aqui, não é verdade? Inclusive uma amiga é que disse, Dani, quando for gravar os vídeos, olha para a câmera, porque eu não tinha essa percepção, eu não tinha me tocado de que ao olhar aqui para minha imagem, para às vezes não ver se eu estou fazendo uma figura meio desajeitada aqui, eu não tinha a ideia de que eu estava perdendo essa conexão, de que eu não estava olhando para o lugar certo. E é exatamente o que acontece, né? Quando a gente está na mesa, a gente olha um no olho do outro, dos nossos filhos, a gente começa a perceber coisas. Às vezes você tem um filho adolescente, a gente sabe que na escola, às vezes as coisas não são fáceis, né? Eles estão em uma fase onde eles têm essa necessidade de aceitação, de pertencimento. E muitas vezes na escola eles não têm isso, são desprezados pelos amigos, colocados de lado. E às vezes, ao sentar na mesa e você olhar o seu filho no olho, você vai entender que algo não está bem com seu filho. Até mesmo se ele não falar. Porque você já tem essa conexão. Então você observa o seu filho e você vê, esse olhinho dele não está bem. Alguma coisa não está normal. Às vezes a falta de apetite, não quer comer, e você vê que não está normal, então você começa a perceber que tem alguma coisa errada com o seu filho. Fica mais calado, uma coisa está errada. Mas se cada um estiver no seu canto, você diz, filho, vai comer, ele vai lá, nem come, você nem viu. Ele está triste, entrou no quarto, foi para a vida dele, você nem percebeu. Então entende como nós perdemos a conexão, como nós perdemos esse elo que é o que tem valor nessa vida. Porque é muito importante a gente trabalhar, ganhar dinheiro, é muito importante a gente ter um tempo só para nós. Sim, é cansativo ter que colocar uma mesa, preparar uma comida, é cansativo, não é fácil. Mas o que nós estamos construindo, né, dentro da nossa casa? Será que daqui a alguns anos nós vamos ter um relacionamento com os nossos filhos tão distante que eles vão procurar em outras pessoas ajuda, orientação, socorro, porque nós não desenvolvemos um relacionamento? Eu creio que o Espírito Santo ele está nos chamando para a mesa com as nossas famílias. Uma das coisas que o Senhor fez quando nós iniciamos esse propósito foi me dar uma visão, né, em uma das lives de famílias sentadas ao redor da mesa. Aquela visão me marcou. Tinha alegria, tinha felicidade, tinha uma presença real, que era a presença de Deus nesse ambiente da família reunida ao redor da mesa. Então, quero te encorajar hoje, mulher, se você não tem esse costume na sua casa, começar a fazer. Com o que você tem, não precisa ser luxo, não, gente. Eu lembro que quando eu me mudei, há um tempo atrás, que eu estava na casa da minha mãe, naquele processo, que eu compartilho aqui no canal algumas vezes. Quando eu fui para minha casa, a gente foi sem nada. Então, nem mesa a gente tinha. Eu colocava no chão uma toalha e era ali que a gente fazia nossas refeições no início. Depois arrumei uma mesa de plástico, daquelas quadradinhas, e era ali que a gente fazia as nossas refeições. Eu preparava a mesa com os utensílios que eu tinha, um prato de cada, de cada nação, uma colher de cada nacionalidade também, cada um de uma cor, tudo diferente. Mas eu fazia aquela mesa ali o melhor que eu podia, o lugar mais harmonioso que eu podia, né, para estar junto ali com meu marido e meu filho, que era só um na época. Então, eu via como isso trazia esse vínculo para nós. A gente ria, brincava um com o outro, conversava. Isso é tão importante, isso é o mais importante na nossa vida. Talvez a gente esteja colocando outras coisas no lugar daquilo que é mais importante, sabe? Até o que é mais urgente. E o que é mais urgente não pode tomar o lugar do que é mais importante. Às vezes a gente tem a urgência, né, de parar. Eu falo por mim, que é algo que eu preciso fazer, né?
ter esse tempo em família. Os meus filhos, por exemplo, eles não jantam, não gostam de jantar, então para mim isso já é mais difícil. Mas eu tenho que criar esse hábito porque na hora do almoço não dá. Na hora do almoço, normalmente, eles vão para a escola e às vezes meu marido não está em casa. E não dá para parar e ter esse tempo. Mas no jantar, que tá todo mundo em casa, já dá para fazer isso, né? Então, a gente prepara uma refeição para comer em família. Eu pretendo colocar isso em prática agora. Sempre, né? Sempre que a gente vai fazer uma refeição, eu preparo uma mesa bonita, uma mesa agradável. Eu sempre faço isso. Na hora do almoço para os meus filhos, mas nós não temos muitas refeições em família. E é isso que é importante, né? Não é só você preparar a mesa para que esteja uma mesa bonita e agradável, mas é estar em família ao redor da mesa. Então eu vou colocar isso como um hábito agora na minha casa, junto com a minha família, entendendo como isso é importante, né? Preparar a mesa, preparar a refeição, para estarmos todos juntos ao redor da mesa, nos alimentando na presença do Senhor, construindo esse vínculo entre pai e filhos, né? Entre família, que é isso que o Senhor quer fazer em nós, nos nossos lares, para que nós possamos ser mulheres que edificam. Então, que esse seja um novo romper na nossa vida, estabelecendo esse princípio como sendo algo fundamental dentro do nosso lar. E uma das coisas que eu compartilhei aqui no canal, se você ainda não viu, tem alguns vídeos onde eu falo sobre as colunas de uma mulher edificadora. Quais são as colunas que ela precisa levantar dentro da sua casa? E uma dessas colunas é a mesa. Eu ainda nem gravei o vídeo sobre isso, mas quero dizer aqui para você que uma das colunas que nós precisamos levantar dentro da nossa casa é esse princípio de estarmos à mesa com a nossa família. Eu falei da sabedoria, eu falei da submissão e agora estou te dizendo, a mesa, ela é uma coluna fundamental dentro do nosso lar. Estabeleça isso em nome de Jesus dentro da sua casa. Faça, mesmo que você não consiga fazer com muita frequência, tente agora dando o seu melhor. Nem que seja uma vez por semana para começar, já que você não fazia nada. Para quem não fazia nada, fazer uma vez por semana já vai ser um grande avanço, né? Preparar esse ambiente para estarem todos à mesa, desfrutando da companhia uns dos outros, onde a presença do Senhor vem. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.